Olá a todos vocês, muito obrigado por me acompanharem e por confiarem em mim para que eu responda e tire ou melhore a todas as suas dúvidas. The Voice is Real fala assim: pode explicar Sanhedrin 54b? Um judeu pode sodomizar uma criança se a criança tiver menos de 9 anos de idade. E Avodah Zarah 37a, uma menina de 3 anos, não judia, pode falar 3 pontos, não completou a frase. Essas são perguntas muito específicas e que é necessário que eu explique para as pessoas o que você está perguntando. O Talmud é um compêndio de livros de leis morais e éticas, passada de geração por geração, geralmente por boca, para ser atualizado a cada geração, conforme a tecnologia e a globalização, a união dos povos, vai acontecendo com o decorrer da história. Acontece que quando o grande templo de Jerusalém foi destruído e muitos judeus foram mortos em massa de fato, e foi fechado, e aconteceu tudo aquilo que aconteceu, conforme relatado no livro de Jeremias, então muitas comunidades foram para a Babilônia, e na Babilônia eles começaram a escrever o que tinha sido feito para ser oral. Oral quer dizer falado, para ser entendido e interpretado sem ser escrito. E o resultado desses escritos são 2 enciclopédias, chamado Talmud Bavli, que é o Talmud escrito na Babilônia, e o Talmud Yerushalmi, que é o Talmud escrito pelos sobreviventes em Jerusalém. O Talmud, ele não tem lei nenhuma de nada, ele não conclui nada. Ele fala sobre os costumes de alguns povos, de algumas escolas e suas formas de pensamento, e outros rabinos, outras escolas, que falam as opiniões conforme eles aprenderam. Como aquele clássico que eu já disse aqui várias vezes, que os judeus de Roma comem carneiro na Páscoa e têm que comer carneiro na Páscoa, e se pararem de comer carneiro na Páscoa, segundo o Talmud, isso seria digno de excomunhão, enquanto que todos os outros são proibidos de comerem carneiro na Páscoa. Isso de acordo com a ordem rabínica do Talmud. E depois vem a conclusão do texto na Halachá, quer dizer, a lei, que os judeus têm que continuar e os outros não. Mas fala como que isso aconteceu. Então o Talmud não tem nada sobre leis. Sobre o livro de Sanhedrin inteiro, seja qual for a página dele, ele fala sobre leis morais, sobre o que fazer com cativos. Geralmente quando um povo é dominado, aniquilado e destruído, os sobreviventes tendem a se converter para o povo que dominou e considera que o povo foi originariamente destruído. Já o povo judeu, diferentemente de todos os outros, quando se viu cativado e levado para outro país inteiro, eles falaram: nós temos uma moral, nós temos uma ética. Se Deus nos tirou da nossa terra, a gente vai voltar para lá depois, e nós não vamos perder a nossa identidade. Então, os sábios judeus começaram a escrever normas claras. Então, sodomizar é relativo à atividade homossexual. Então, é sobre ter uma atividade homossexual com um menino menor de 9 anos. Porque, como a gente sabe, em Sodoma e Gomorra, a mãe do sobrinho de Abraão, quer dizer, as 2 filhas do sobrinho de Abraão, ele deu para as pessoas usarem ela, falando que elas eram virgens. Então, isso é sodomia, quer dizer, utilizar pessoas menores de idade para fazer sexo. E conforme é dito, Sodoma e Gomorra foi destruído inteiro, com todos os seus costumes, com chuvas de lava que caíram do céu. Ou seja, o judaísmo, obviamente, não permite isso. E o livro de Sanhedrin inteiro, ele fala sobre famílias que morreram em guerra e sobre uma criança, se ela pode ser adotada por uma família judia, quer dizer, como se fosse judeu, ou se de repente, o que faz? Porque matar como os bárbaros que acabaram com Israel, nenhum judeu vai fazer isso, mas então vai fazer o que com a criança? Ela adota, ela é adotada,
a gente procura alguém que não seja judeu de um outro povo para adotar essa criança, se adota para crescer junto com os filhos, até que idade que pode adotar? Veja que Talmud inteiro, ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E o povo judeu foi o primeiro, se não for o único de toda a história, pelo menos antiga, que em vez de matar a todos e sair aniquilando tudo e todos, fez um compêndio de leis e normas discutidas uma por uma sobre idade, forma de tratamento e sobre o que fazer com as crianças, com os adultos, o que é uma guerra e o que é covardia, até que ponto uma guerra de defesa é de fato defesa e até que ponto a gente pode então, após conseguir se defender do inimigo sem precisar matar todo mundo. Então não precisa pegar especificamente Sanhedrin 54b, que é a página B, a segunda página de 54, e depois a Avodah Zará. Pega o Talmud inteiro. O Talmud inteiro foi o primeiro compêndio de pessoas que pararam para falar o que é ético, o que não é ético, o que a gente faz, o que a gente não faz. A gente sabe que os bárbaros se matam. Olha o filme 300, de Holofernes e Esparta. É correto do outro lado? E se Holofernes viesse atacar Israel, a gente iria agir como grupo de 300? A gente iria sair matando todo mundo? Ou a gente tentaria fazer um acordo com eles? O que seria correto? E depois, voltando ao assunto de crianças, e se alguém de Holofernes, depois que a gente acabasse com a dominação deles, viessem crianças, o que a gente faria com as crianças deles? Provavelmente a gente adotaria, porque os filhos têm que se envergonhar dos pais. Afinal de contas, olha o que eles tentaram fazer. Enfim, o Talmud inteiro não tem conclusão de nada, não tem lei de nada, mas vale a pena ler. Conforme eu mostrei no outro vídeo, você compra pelo Mercado Livre e adquire ele inteiro na sua casa, porque nele você não tem respostas definitivas de nada, mas você tem perguntas que geram novas perguntas, que geram opiniões. Isso é bom para refletir sobre uma boa conduta ideal para qualquer circunstância da vida toda, da sociedade, da política, da economia, do mundo. A base é sempre o amor, mas o que é o amor? Amor é converter pessoas para a sua religião. O amor é você entender a religião do próximo e ajudar ele a servir a Deus da forma dele. Em Israel, nós temos muçulmanos que ficam na porta dos hospitais de sábado, porque às vezes vêm judeus de emergência que chegam de carro no sábado e a gente não pode usar carro no sábado. Então o muçulmano ele fica na porta e fala: opa, você chegou até aqui, eu paro o carro para você e te procuro para levar a chave, porque você tem que respeitar o sábado, você precisou pegar o carro, você chegou no hospital, daqui para frente eu continuo para você. E da mesma forma, os judeus vendem coisas para os muçulmanos, ou de repente ajudam na manutenção das mesquitas em Israel. Isso sim, é amor ao próximo, defendendo a religião do próximo conforme ela é, sem querer converter, tipo, eu tenho razão, você está errado. Não. Quem somos nós para falar que ele ou o outro está errado ou está certo? Ele quer ter a religião dele desse jeito. A gente te defende na sua religião. Nós temos a nossa religião do nosso jeito. Nós defendemos a nossa religião do nosso jeito. Somos todos irmãos. Deus é um. Isto é amar o próximo. Como disse uma vez, um romano perguntou para Rabi Akiva: defina-me o que é judaísmo enquanto eu sou num pé só. E Rabi Akiva respondeu: não faça ao próximo o que você não quer que te façam. O resto é estudo, aprofundamento para manter essa lógica. Vai e estuda. Nos dias de hoje, na conclusão talmúdica, isso vai muito além. Agora faça ao próximo o que ele precisa para que ele não perca a identidade dele e mantenha isso como sua identidade. Esse é o fundamento judaico. Isso é o Talmud, isso é a Torá, isso é a Kabbalah, isso é judaísmo.